Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Melissa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre balanceamento pelo método da semi-reação, também conhecido como método íon-elétron. Você já se inscreveu no canal? Se inscreva e ative as notificações. Qual a diferença desse método para aquele método convencional, onde a gente calcula o NOx de todos os elementos, calcula o delta, né, e faz o balanceamento? Nesse caso, a reação ela não está completa. Então, a gente precisa escrever a semi-reação de oxidação, escrever a semi-reação de redução, para depois somar as duas equações e ter a equação final completa e balanceada. Então, aqui eu tenho ácido oxálico na presença de permanganato, formando manganês 2+, e CO2. A gente tem que separar a oxidação do permanganato e a redução do manganês. Então, a gente vai escrever duas semi-reações. A semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. A gente vai fazer separadamente. Então, eu tenho aqui o ácido oxálico oxidando a CO2 e eu tenho o MnO4- sofrendo uma redução, manganês está sofrendo redução, formando manganês 2+. Então, eu separo a oxidação da redução. E logo no comecinho, eu já faço o balanceamento dos átomos que estão oxidando e reduzindo. No caso aqui, o carbono está sofrendo oxidação e o manganês está sofrendo redução. Então, eu já tenho que balancear carbono e manganês. 2 carbonos desse lado, 2 carbonos desse, um manganês, um manganês. Depois, eu tenho que fazer o balanceamento dos oxigênios. E para balancear oxigênio, eu preciso usar água. Tem oxigênio aqui? Tem 4 oxigênios. Aqui, ó, 2 vezes 2 já tem 4 oxigênios, não preciso fazer nada. Desse lado, eu tenho 4 oxigênios. Eu vou precisar adicionar 4 águas desse lado para balancear os oxigênios. Então, a gente faz o balanceamento do oxigênio usando água. Depois, a gente faz o balanceamento dos hidrogênios. E para balancear hidrogênio, a gente usa H+. Tem 2 hidrogênios desse lado. Vou precisar adicionar 2H+ desse lado. Aqui tem 8 hidrogênios desse lado. Preciso adicionar 8H+ desse lado, certo? Depois a gente precisa adicionar elétrons. A gente precisa lembrar que oxidação significa perda de elétrons. Ou seja, os elétrons vão aparecer do lado dos produtos. Enquanto que redução significa ganho de elétrons. E os elétrons vão aparecer do lado dos reagentes. Então, eu preciso adicionar elétron aqui, já vamos ver quantos elétrons, e eu preciso adicionar elétron aqui do lado do reagente. O que a gente precisa se preocupar nessa hora é que o total de cargas dos dois lados, reagente e produto, tem que ser igual. Por exemplo, desse lado eu não tenho nenhuma carga. Então, desse lado, eu não posso ter carga nenhuma. Eu tenho 2 cargas positivas. Então, eu preciso adicionar 2 elétrons. Porque somando 2 positivas com 2 negativas, eu fico com carga 0, como é desse lado. Aqui, eu tenho 2 cargas positivas do lado dos produtos. Então, eu só posso ter 2 cargas positivas do lado dos reagentes. Só que a gente já tem 8 positivas e uma negativa. Então, eu tenho 7 positivas. Eu preciso adicionar 5 elétrons, 5 cargas negativas. Por quê?
7 positivas com 5 negativas dá 2 positivas, como eu tenho desse lado. Agora, eu preciso igualar a quantidade de elétrons para poder somar essas duas semi-reações. Como eu tenho 2 elétrons na oxidação e 5 elétrons na redução, eu vou multiplicar a semi-reação de oxidação por 5, vou multiplicar essa semi-reação por 2, para igualar o número de elétrons, e aí sim somar as duas. Então, essa equação multiplicada por 5 vai ficar 5 de H2, C2O4, ácido oxálico, formando 10 CO2 mais 10H+, mais 10 elétrons. E na redução, vou multiplicar a equação todinha por 2, vai ficar 2MnO4- mais 16H+, mais 10 elétrons, formando 2Mn2+, mais 8 águas. E agora eu preciso somar essas duas para escrever a equação global. E para somar essas duas, eu consigo cancelar algumas coisas. Por exemplo, eu consigo cancelar os elétrons, afinal de contas, a gente igualou a quantidade de elétrons, então eu vou cancelar aqui, ó, 10 elétrons com 10 elétrons. O que mais a gente consegue cancelar? A gente tem do lado dos reagentes 16H+, e do lado dos produtos tem 10H+. Eu vou cancelar, sobrando 6H+ do lado dos reagentes. Então, somando as duas equações, a gente vai ter 5 de ácido oxálico mais 2 de permanganato mais 6H+. Isso do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, temos 10 CO2, tem 2Mn2+, e tem 8H2O. A gente fez esse balanceamento, essa reação, em meio ácido. Vejam que sobrou H+. Se a gente tivesse que fazer em meio básico, a gente teria mais um passo a partir daqui. Então, vamos ver mais um exemplo de balanceamento pelo método da semi-reação, pelo método íon-elétron, porém em meio ácido. Então, a gente tem que lembrar esse passo a passo. Primeiro, separar a oxidação e a redução, já balanceando os átomos que sofrem oxidação e redução. No caso aqui, eu balancei o carbono e um manganês de cada lado. Depois, a gente balanceia o oxigênio usando água. Depois, balanceia hidrogênio usando H+. Adiciona elétrons na oxidação do lado dos produtos, na redução do lado dos reagentes. Iguala a quantidade de elétrons para poder somar as duas semi-reações e ter a equação global. Então, aqui a gente fez em meio ácido. Vamos ver como é que ficaria em meio básico? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui a oxidação do ferro e a redução do cromo, de CrO4 2- para CrO2-. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer de novo aquele passo a passo. Primeira coisa, já balancear o átomo que sofre oxidação, no caso o ferro, tem um ferro de cada lado. Já balancear o átomo que sofre redução, já tem um cromo de cada lado. Depois, a gente balanceia oxigênio. E para balancear oxigênio, a gente usa água. Aqui não tem oxigênio, aqui tem 4 oxigênios, mas a gente já tem 2 oxigênios. Então, eu preciso adicionar somente 2 águas. Pronto, já tenho 4 oxigênios também. Depois a gente balanceia hidrogênio. Para balancear hidrogênio, a gente usa H+. Aqui não tem hidrogênio.
Aqui a gente tem 4 hidrogênios, então eu preciso colocar do lado dos reagentes 4H+. Depois, a gente vai adicionar elétrons. Lembrando que na oxidação, o elétron aparece do lado do produto e na redução, o elétron aparece do lado dos reagentes. Quantos elétrons a gente vai adicionar? Nesse caso, eu vou adicionar um elétron só. Por quê? Eu tenho 2 cargas positivas do lado dos reagentes, do lado dos produtos, 3 positivas com uma negativa, ficam 2 positivas também. E aqui, eu tenho uma carga negativa do lado dos produtos, então tem que ter uma negativa do lado dos reagentes. A gente tem aqui, ó, 4 positivas com 2 negativas, são 2 positivas. Como tem que sobrar uma negativa, eu vou precisar colocar 3 elétrons. Então, olha aqui, ó, 4 positivas, e aqui eu tenho 5 negativas. 4 positivas com 5 negativas dá uma negativa. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar multiplicar essa equação todinha por 3 para igualar com o número de elétrons. Então, já vou multiplicar aqui, ó, 3, 3 e 3. E aí, eu vou somar as duas. O que eu posso fazer para somar as duas? Primeira coisa, eu posso cancelar o número de elétrons. 3 elétrons, 3 elétrons. O que os elétrons... Quem está sofrendo oxidação está perdendo elétron. A quantidade de elétrons que quem oxida é a quantidade de elétrons de quem reduz recebe, né? Bom, o que sobrou do lado dos reagentes? Já estou somando as duas, tá? Sobrou aqui, ó, 3 Fe2+. Nessa daqui do lado dos reagentes só sobrou 3 ferros 2+. Aqui vai sobrar CrO4, 2-, sobrou também 4H+. Do lado dos produtos, aqui 3 ferro 3+. Também aqui, ó, CrO2- e 2 águas. Se fosse em meio ácido, seria só isso. Mas eu falei que eu quero fazer essa daqui em meio básico. Então, o que a gente precisa fazer? Quantos H+ sobraram? 4H+? Então, eu adiciono dos dois lados a mesma quantidade de OH-. Como sobraram 4H+, eu vou colocar 4OH- e desse lado também 4OH-. Se tivesse sobrado 10H+, eu adicionaria 10OH-, 10OH-. Esses H+, com OH- vão formar água. No caso aqui, 4 águas. Que eu consigo cancelar com essas 2 águas que tem desse lado. Então, ó, 4 águas desse lado com 2 desse, sobram 2 águas do lado dos reagentes. Então, no final, qual é a equação que a gente tem? Tem aqui, ó, 3 ferros 2+, mais CrO4, 2-, mais 2 águas. Isso do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, 3 ferro 3+, mais CrO2- mais 4OH-. Então, a reação já sai completa e balanceada. E nesse caso, a gente fez o balanceamento em meio básico. Vejam que sobra OH-. No caso do meio ácido, sobrou H+. Em meio básico, sobrou OH-. E aí, entendeu? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Em breve, mais aulas para vocês. Beijos! Tchau, tchau!